Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora, 15 minutinhos de devocional da Palavra de Deus. Faça 15 minutos de devocional, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Você pode dividir isso durante o dia, mas tenha um momento de comunhão, de relacionamento, de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Os apóstolos não permitiram que nenhum dever, por mais sagrado que fosse, os envolvesse tanto a ponto de consumir o tempo e impedi-los de dar à oração o primeiro lugar. A palavra de Deus era ministrada com zelo e fidelidade apostólica. Ela era anunciada por homens com comissão apostólica e cuja cabeça havia sido batizada pelas línguas flamejantes do Pentecostes. A palavra não tinha objetivo e poder se eles não fossem constantemente investidos com poder por meio de oração contínua, fervorosa e poderosa. A semente da palavra de Deus deve ser saturada de oração para que possa germinar. Temos que ter esse comprometimento, temos que ter essa disciplina. Você que prega, você que ministra, rega o teu sermão com oração, rega teu ensino, a tua palestra com oração. A oração, na verdade, vai fazer com que a semente da palavra possa germinar. Ela cresce com rapidez, ela lastra, ela lança raízes profundas quando ela está enxertada e encharcada no coração. Através da oração, nós vamos, na verdade, desenvolver esse comprometimento. Os apóstolos eram eles mesmos homens de oração. Eram mestres da oração e treinavam seus discípulos na escola da oração. Eles estimulavam a oração em seus discípulos não apenas para que alcançassem a mais elevada distinção na fé, mas para que pudessem ser o mais poderoso fator no avanço do reino de Deus. Jesus Cristo é o líder divinamente designado do povo de Deus, e nada prova sua notável adequação para esse serviço tão plenamente como seu hábito de oração. Nada é mais sugestivo desse pensamento do que as contínuas orações de Cristo, e nada é mais notável sobre ele do que a oração. Suas campanhas foram organizadas e suas vitórias garantidas nas batalhas e na comunhão de suas noites inteiras de oração. A oração dele abria os céus. Moisés, Elias e a glória da transfiguração esperavam por sua oração. Seus milagres e seu ensino recebiam poder da mesma fonte. A oração do Getsêmani tingiu de vermelho o Calvário com serenidade e glória. Sua oração faz a história e apressa o triunfo de sua igreja. Que inspiração e modelo de oração é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. De valor inestimável, como nós nos sentimos envergonhados diante da vida de oração do nosso Mestre. Como todos os seus seguidores que aproximaram Deus do mundo e elevaram o mundo para perto de Deus, Jesus era o homem de oração que Deus fez líder e comandante do seu povo. Sua liderança era uma liderança de oração. Ele era um grande líder porque era grande na oração. Todos os grandes líderes de Deus moldaram a sua liderança nas batalhas do quarto de oração. Muitos grandes homens conduziram e moldaram a igreja e não eram grandes na oração, mas eram grandes apenas em seus planos ou grandes apenas em suas opiniões, grandes por suas organizações, grandes por talentos naturais, por força de inteligência ou de caráter. Contudo, eles não eram grandes para Deus. E suas obras, seus feitos, passaram e não ficaram nada registrado para a história. Mas Jesus Cristo era um grande líder para Deus. Dele era a grande liderança da oração. Deus estava muito presente em sua liderança porque a oração estava muito presente na vida dele. Podemos também expressar o desejo de sermos ensinados por Ele a orar e orar mais e mais, com mais fervor e perseverança.
Nisto está o segredo dos homens de oração na história passada da igreja. O coração deles buscava Deus, o desejo deles estava nele, suas orações eram dirigidas a ele. Eles tinham comunhão com ele, não buscavam nada do mundo, buscavam grandes coisas para Deus, lutavam com ele, conquistavam todas as forças oponentes e estavam abertos ao canal profundo e largo da fé entre eles e o céu. E tudo isso era feito pela oração. Meditações santas, desejos espirituais, esboços celestiais agitavam o intelecto, enriqueciam as emoções, enchiam e alargavam o coração. E tudo isso porque eram, antes de tudo, homens de oração. Os homens que têm esse tipo de comunhão com Deus e que o buscam de todo o coração, sempre se elevam a uma consagrada distinção. E nenhum homem já se elevou a essa distinção, nenhum homem já se elevou, na verdade, sem que as chamas de desejo estivessem todas mortas para o mundo, mas ardendo para Deus, por Deus e pelos céus. Nem se elevaram às alturas de experiências espirituais altaneiras, a menos que a oração e o espírito de oração fossem fatores determinantes e notáveis em sua vida. A plena consagração de muitos filhos de Deus destaca-se claramente como os picos elevados dos montes. Por quê? Como eles subiam a essas alturas? O que os levou para tão perto de Deus? O que os tornou tão parecidos com Cristo? A resposta é simples: uma vida de oração. Eles oravam muito e por muito tempo. Eles pediam, buscavam e batiam até que o céu lhe abrisse os mais ricos tesouros interiores de graça. A oração era a escada de Jacó pela qual eles subiram às santas e benditas alturas e o caminho pelo qual os anjos de Deus desceram e ministraram a ele. Os homens de natureza e poder espiritual sempre valorizaram uma vida de oração. Eles gastaram tempo para estar a sós com Deus. A oração deles não era uma atividade apressada, eles tinham muitos desejos sérios para ser aliviados e muitas súplicas pesadas a oferecer. Muitos suprimentos é o que precisavam assegurar. Eles tinham muita espera silenciosa diante de Deus e muitas repetições pacientes a proferir a Ele. A oração era o único canal pelo qual vinha o suprimento, a direção, a provisão e o único caminho para proferir súplicas. A única espera aceitável diante de Deus, da qual sabiam algo, era a oração. Eles valorizavam a oração. Ela era mais preciosa para eles do que joias, mais excelente do que qualquer bem e deveria ser mais valorizada do que a maior bondade da terra. Eles a estimavam, valorizavam, prezavam e executavam. Nela insistiam ao limite, testavam seus maiores resultados e asseguravam seu mais glorioso patrimônio. Para eles, a oração era o grande tesouro a ser apreciado e usado. Além de mais nada, os apóstolos eram homens de oração e deixaram a marca de seu exemplo de oração e ensino na igreja terrena. Mas os apóstolos estão mortos, e os tempos e os homens mudaram. Eles não têm sucessores para imposição oficial ou herança, e os tempos não têm licença para fazer outros apóstolos. A oração é a ordem de transmissão da liderança apostólica e espiritual. Infelizmente, os tempos não são tempos de oração. A causa de Deus agora mesmo precisa muito de líderes de oração. Outras coisas podem ser necessárias, mas, acima de tudo, esse é o clamor deste tempo e a primeira e urgente necessidade da igreja. Estes são dias de grande riqueza na igreja e de maravilhosos recursos materiais, mas, infelizmente, a afluência de recursos materiais é um grande inimigo e um severo impedimento às forças espirituais. Trata-se de uma lei invariável que a presença de forças materiais atraentes e poderosas gera uma confiança nelas e, por essa mesma lei inevitável, gera desconfiança nas forças espirituais do Evangelho.
São dois mestres que não podem ser servidos ao mesmo tempo. Pois na proporção em que a mente está fixa em uma, ela se afastará da outra. Os dias de grande prosperidade financeira na igreja não foram os de grande prosperidade religiosa. Homens de dinheiro e homens de oração não são termos sinônimos. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, enfatiza a necessidade de homens de oração. Os líderes da igreja, em sua avaliação, devem ser notáveis por suas orações. Por uma questão de necessidade, a oração deve moldar o caráter deles e ser uma das características que os distinguem. A oração deveria ser um de seus elementos mais poderosos, tanto que não pode ser escondida. A oração deveria fazer notáveis aos líderes da igreja. O caráter, o dever oficial, a reputação e a vida, todos deveriam ser moldados pela oração. As poderosas forças da oração repousam de forma marcante em seus líderes de oração. A permanente obrigação de orar repousa de forma especial sobre os líderes da igreja. A igreja será sábia ao descobrir tal verdade primordial e quando lhe der proeminência. Pode ser estabelecido como axioma que Deus precisa, acima de tudo, de líderes na igreja que sejam os primeiros na oração. Homens para os quais a oração seja habitual e característica. Homens que conhecem a primazia da oração. Mas ainda mais do que há um hábito de oração e mais do que a oração ser uma característica deles. Os líderes da igreja devem estar impregnados de oração. Homens cuja vida é constituída e moldada pela oração, cujo coração e vida são feitos de oração. Estes são os homens, os únicos homens que Deus pode usar para fazer avançar o seu reino e para a implantação de sua mensagem no coração dos homens. Deus quer levantar uma igreja que ora. Deus quer despertar um povo que clama, um povo que entende que ele só pode agir na terra através da oração dos santos. E os santos só podem ter direção, estratégia, sabedoria, revestimento, poder através de uma vida de oração. Pai de amor e Deus bendito, rogamos nessa hora, Senhor, desperta-nos para a oração. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplicas. Que possamos, ó Pai, ser líderes que oram, ser modelos de oração ao rebanho. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, desperta a Tua igreja, manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua sabedoria, a Tua estratégia e a Tua direção. Tira todo cansaço, toda fadiga, tira toda indolência, sonolência, displicência, toda distração. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Dá-nos ouvidos que ouvem, olhos que veem, uma mente que entende, um coração que recebe a verdade da Tua palavra. Desafia-nos cada dia, Senhor, a orar em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Levanta, Senhor, obreiros segundo o Teu coração. Levanta, Senhor, ceifeiros para a Tua seara. Levanta, Senhor, pastores segundo o Teu coração, aprovados por Ti, renovados e fortalecidos pela Tua palavra, numa vida de oração e de clamor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe poderosamente. Aproveite os próximos 15 minutos e entre em clamor e intercessão para revestimento, para que Deus lhe dê graça e sabedoria a cada dia. Se essas palavras têm falado contigo, compartilhe com alguém, digite aqui abaixo as demais palavras e também assista as demais que você ainda não assistiu. E olha, conte seu testemunho para nós ou coloque seus pedidos de oração em uma das nossas redes sociais. Isso nos alegra e também nós podemos estar orando por você, orando pela tua vida no nome de Jesus. Entra lá na nossa fanpage do Facebook, www.rede global de intercessão. Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.